Bom, vamos saber agora a opinião dos nossos comentaristas, começando com Alfredo Scaff. Scaff, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar desse julgamento aí do Daniel Silveira. Como você vê essa penalidade? Se ele for condenado, não pode mais ser candidato como ele queria, né? Sem dúvida, Cláudia. É um momento muito trágico da ordem jurídica nacional, o julgamento de um deputado cuja norma constitucional o garante imunidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Se o Constituinte colocou isso na Constituição e os ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto os parlamentares, juram cumprir a Constituição, sinceramente fica difícil dar aula de direito constitucional na faculdade. É um problema muito sério. A Lei de Segurança Nacional, ela não se sobrepõe a uma norma constitucional. Eu vejo que o parlamentar, ele não obstrui absolutamente nada, porque sabe-se onde ele está no Congresso, ele tem imunidade dentro e fora do parlamento, porque ele é um deputado federal, isto é, a sua jurisdição no país todo. Então, esse julgamento é uma quebra de paradigma que vai colocar o parlamento em confronto com o STF. É uma pena. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que deveria ser pacificador. Não poderia, nesse caso, ser vítima, ser julgador, ter um inquérito que não termina, não dar vista aos advogados das partes com relação aos autos do inquérito. Realmente é um tumulto jurídico que está se causando no Brasil, de pessoas extremamente preparadas, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que poderiam ter evitado tudo isso, simplesmente deixando o parlamento, a Câmara dos Deputados, fazer o seu papel de punir o deputado, de advertir o deputado, porque ele tem imunidade. Enquanto ele tiver imunidade, quem tem que julgá-lo é o povo. Também para analisar esse destaque, Diogo Schelp com a gente aqui no estúdio. Diogo, nas últimas semanas, nós entrevistamos vários parlamentares, especialmente deputados federais, que fizeram uma espécie de meia-culpa em relação ao posicionamento deles naquela votação em abril do ano passado, em que a Câmara decidiu aprovar a prisão de Daniel Silveira, né? Então, eu queria que você fizesse uma breve análise em relação a essa análise por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que esperar? Você entende que pode haver uma flexibilização da punição ao deputado por parte dos ministros da Corte? Olha, Daniel, o que se sabe de bastidores é que existe uma compreensão ali para a formação de maioria contra Daniel Silveira no STF. Essas duas exceções, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, não teriam capacidade aí de salvar a pele do deputado. Aqui, sem fazer nenhum julgamento de valor sobre o mérito da questão. Eu sempre defendi que esse caso começou errado, né? O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão e ordenou a prisão de Daniel Silveira de ofício, sem ter sido provocado por outra autoridade do Estado, e fez, então, o que se pode chamar de uma decisão corporativista que depois foi confirmada pela maioria dos ministros, mas mesmo assim começou mal. Mas atualmente a gente precisa lembrar que há uma denúncia contra Daniel Silveira feita pela Procuradoria-Geral da República. Nunes Marques, que é revisor do processo, ele não poderia, teoricamente, pedir vistas desse processo, o que faria com que atrasasse aí o julgamento de Daniel Silveira. Mas André Mendonça pode pedir vistas. O problema, a questão, né, o problema do ponto de vista de Daniel Silveira é que pode ser que o STF forme maioria contra ele antes mesmo do pedido de vistas. E, se condenado, Daniel Silveira não poderia, então, se tornaria ficha suja e não poderia, portanto, se candidatar às eleições nesse ano.